Bem-vindos, amigos do canal, eu sou Matheus Domingues e recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o desarmamento, o que aconteceu aqui no Brasil, mostrei exemplos de tráfico de drogas armados, invasores de fazenda e etc. E uma inscrita aqui do canal, a Nancy, ela tem uma opinião diferente da minha, resolveu expor nos comentários e foi de uma forma assim, devo parabenizá-la por ter sido educada, por ter apresentado argumentos e por ter apresentado fontes. Então eu te parabenizo por isso, apesar de pensar diferente. Vou mostrar aqui que apesar de ter dados importantes, sim, de fato, faltou algumas interpretações desses dados, pois eles ignoram muito o contexto histórico, social do lugar ou do momento que o país estava vivendo, certo? Alguns nos Estados Unidos, outro no Brasil, os dados você colocou, então faltaram alguns fatores, faltaram a famosa cifra negra, que é onde não entram nos registros, casos que não foram registrados, e vou responder aqui por partes o seu comentário que foi muito bem elaborado, e aqui eu espero deixar o meu contraponto, certo? Então, vamos ler o comentário aqui, eu vou deixar para vocês verem também o comentário. Vamos lá. Jovem Matheus, procure se informar melhor sobre tudo para não cair em tantas fake news e desinformações que circulam. Ninguém precisa se fixar apenas no que a televisão mostra, por isso o povo brasileiro é tão informado em relação a armas. Concordo plenamente, eu acredito que o povo brasileiro não sabe que os países mais envolvidos em relação à segurança, como por exemplo a Suíça, a República Tcheca tem melhorado também em relação à segurança dos Estados Unidos, apesar de tudo, tem índices de violência muito melhores do que o Brasil. Então, eu concordo que a televisão aqui, principalmente a Rede Globo, com programas como Fantástico, o próprio Jornal Nacional já colocou dados aqui de ONGs financiadas pelo George Soros. Então, concordo que a TV brasileira ela influencia muito a cabeça das pessoas, mas eu acho que é pro lado exatamente contrário do que você está dizendo. Você diz como se influenciasse as pessoas a gostarem de armas, a ter uma cultura de ser o seu próprio defensor e não precisar necessariamente do Estado para te defender, até porque o Estado não é onipresente, ele não pode te ajudar em todos os momentos, certo? Continua aqui, qualquer site de busca bom é uma ferramenta eficaz para se descobrir o que ocorre a nível nacional de um país, pois abrange todas as notícias da mídia em geral, órgãos públicos, páginas com informações de fontes oficiais. Principalmente se a pessoa souber outro idioma, que não é o caso da maioria dos brasileiros. Bom, eu já pesquisei em bastante sites internacionais, domino um pouquinho de inglês, não muito, mas sempre tem aí o tradutor para quem quiser. Se tem um escrito aqui que não fala inglês, quiser procurar, pessoal, é só usar aqui a opção do tradutor, que é ali em cima. Então, aí dali você consegue traduzir completamente os dados do site e ler como se fosse algo brasileiro, tá? Caso alguém queira pesquisar aqui depois. Mas claro, se a pessoa não selecionar aquele idôneo, encontrará também intáveis fake news que circulam a pencas nos Estados Unidos, pois são muitos bilhões que envolvem a indústria de armas e comércios lá. Bom, sobre essa informação de bilhões e etc., bom, eu posso dizer do que eu sei, que são muitas ONGs desarmamentistas que têm influência muito grande no Brasil, que são financiadas, sim, são financiadas como, por exemplo, a fundação do George Soros, que doa milhões para ONGs de esquerda, desarmamentistas, abortistas, etc. Então, a Open Society Foundations, a fundação do George Soros, ela doou, por exemplo, para a ONG Sou da Paz, milhões de reais. Tá? E, então, aqui eu estou citando alguns casos que financiamento são de ONGs desarmamentistas. Outra também é a Ford Foundation. A Ford Foundation tem muito dinheiro, doou também para a Sou da Paz $202 mil e depois $190 mil e em seguida $100 mil, dados de 2007, 2009 e 2011. É muito dinheiro, não acha? Então eu também posso te dizer que tem muito mesmo financiamento de fake news desarmamentistas para influenciar a cabeça das pessoas serem desarmamentistas. Seguindo, apenas no ano de 2011 foram contabilizadas 11.101 vítimas fatais e 467.300 vítimas não fatais por arma de fogo.
sobreviveram, ou seja, quase 500 mil pessoas baleadas em um único ano. E uma mina... Vamos lá. Quando você cita dados aqui com base das informações que são da justiça americana, você está excluindo os casos que a gente chama de cifra negra, que são os casos que não são registrados, o que é um número absurdo. Muitos casos não são registrados, principalmente, pense, em brigas de gangues, locais de pobreza, onde a pessoa não tem recursos para ir até um outro local, registrar e etc. Onde houve uma troca de tiro, o rapaz conseguiu se defender, por exemplo, e ele se defendeu, não vai registrar, ele vai para casa e vai descansar. Entende? Isso é muito comum. É o que a gente chama de casos não registrados. E o dado aqui, ele é importante sim, para entender algumas coisas, mas ele ignora totalmente esses casos que não são registrados. Então a gente não pode dizer aqui, por exemplo, qual é a proporção da quantidade de tentativas de crimes, quantos casos foram de fato bem-sucedidos, quais os casos onde o número aumentava, depois do armamento caíram, que é o caso de uma fonte que você me passou a seguir também, no outro link, mostra que de 2016, no governo democrata e desarmamentista do Obama, houveram tantos crimes, e em 2017, no governo republicano armamentista do Trump, caíram muitos crimes, como por exemplo o de roubos na rua, caíram em 8,1%, um governo armamentista. Então a gente vê aqui depois, analisando bem, que esse dado não engloba essas questões. A gente não precisa ir tão longe dos Estados Unidos para poder entender essa questão. O Brasil, por exemplo, bem recente, o sistema prisional não mudou, o Código Penal não mudou, a economia não mudou, o desemprego não mudou, mas o número de cidadãos armados aumentou. Os homicídios caíram. Isso são dados estatísticos, todos estamos vendo que em tempos recentes os homicídios caíram. E então esquece de citar a cifra negra, o que é muito importante, e ignora todos esses fatores que eu falei anteriormente. Em seguida você diz que uma minoria conseguiu matar o atirador antes de evitar tiros, pois apenas um pouco mais de 11 mil pessoas foram mortas à bala. Com certeza estão aleijados e com sequelas, certamente para fugir da pena de morte, prisão perpétua e penas pesadíssimas para o homicídio, dependendo do estado americano. Casos pegos, muitos não atiram para matar, mas para aleijar, ferir. Olha, eu acredito que um bandido, quando ele vai cometer um crime, ele faz pensando que não vai ser pego, certo? Então eu não acho que o bandido vai pensar, ah, não, eu acho que eu vou atirar no pé porque assim minha pena vai diminuir. Não, do calor no momento, o bandido ele vai atirar onde precisar atirar. Eu acho que essa questão aqui são muitas suposições, certo? Diz nos dados que muitos estão aleijados com sequelas, certamente, e que os bandidos fizeram para fugir da pena de morte, prisão perpétua e penas pesadas, certo? Então, isso são suposições, não tem como levar como fato. Seguindo, veja crimes contra o patrimônio, residências, comércio, etc., de acordo com o FBI, e veja mais de 4.700 bancos roubados, e lá embaixo, mais de 700 mil veículos levados por ladrões em apenas 2017. Bom, isso ignora também todos os fatores econômicos e sociais. Em 2016, o Brasil estava saindo do governo Obama, que deixou um desemprego absurdo, que é um fator para a criminalidade. Quem já estudou um pouco sobre essa questão entende isso. Então haviam muitas pessoas desempregadas, o fator social alterou muito a criminalidade nos Estados Unidos, e aí 16 para 2017 ocorreram esses crimes, certo? Mas o que não cita também é quantos roubos foram impedidos pela arma de fogo, quantos bancos deixaram de ser roubados por tinham seguranças armados, quantas pessoas conseguiram se defender apenas mostrando sua arma, assim não ocorrendo crime algum e não havendo registro nenhum. Se você pegar apenas os dados oficiais, que são sim reforços, são importantes, você estudou legal esses dados, mas se você pegar apenas isso, você não consegue ter uma boa noção da realidade. Então tem que ter um estudo um pouco mais abrangente de diversos fatores que evitam crimes e não pode pegar apenas os que aconteceram, pois as armas eu vejo como mais uma salvadora de vidas do que uma ceifadora de vidas, na verdade. E citando também dados do FBI, vou ler aqui uma questão que eu separei exatamente para responder essa questão. Nos Estados Unidos, num período de 5 anos, de acordo com o FBI, vou deixar aqui tudo na imagem do vídeo.
foram registrados 98.934 crimes dentro de escola, onde o autor usou como arma suas próprias mãos. Facas foram 10.970 dos casos. Já em arma de fogo, foram 3.461. Então vamos lá. Foram registrados 98.394 crimes dentro de escola, onde o autor usou a própria mão, certo? 10.000 faca e 3.000 arma, arredondando os números aqui, certo? Então, se for assim, a gente vai fazer o quê? Vai proibir as mãos? Vai todo mundo ter que cortar a mão? Ou não pode mais ter faca em casa para poder cortar um legume? Uma pessoa que ela quer cometer um crime, ela vai cometer com qualquer objeto que acontecer. Se você tirar a arma de todo mundo, as pessoas vão começar a usar a faca para assaltar. Isso é uma lógica bem simples, certo? Isso aqui são dados do FBI, já coloquei ou vou colocar aqui, depende da edição, no vídeo, esses dados. No Brasil, não vamos tão longe, não vamos para os Estados Unidos, vamos para o nosso país. No Brasil, somente um ano, de acordo com o censo, foram 132.244 crimes com as mãos. 132.244 crimes com as mãos, certo? Facas foram 12.078. Já armas de fogo, 2.365. Então, novamente, a mesma lógica, os crimes com armas de fogo são bem menores. E vamos lembrar a questão, nos Estados Unidos as armas são legalizadas em muitos dos casos e no Brasil não são. E se você reparar, o número por crimes de arma de fogo em escolas são quase o mesmo. Então, se você levar essa questão de que se liberar as armas vai aumentar o número de tiroteio e etc. nas escolas, nós vemos que os números aqui foram quase os mesmos. Vivemos num país desarmamentista e desarmado. E eles não. Lembrando também que uma outra questão que você levou num outro comentário, que foi a questão de massacres em escolas, criancinhas, etc. Temos que lembrar que as escolas nos Estados Unidos são gun-free zones. Então são locais onde as pessoas não podem portar uma arma de fogo, os professores, etc. E por isso, tão alto crime com arma de fogo. Porque pensa, você tem duas salas, uma onde tem pessoas armadas e outra onde tem pessoas armadas. Se você quer cometer uma chacina, onde tu vai entrar? Então, é uma lógica bem clara que você vai num local onde estão pessoas desarmadas ali e você vai matar as pessoas lá porque você é o único que tem uma arma de fogo. Quando várias pessoas têm uma arma de fogo, o crime pode ser impedido muito antes. E no Brasil, nós temos o Estatuto do Desarmamento. Nenhum dos sistemas impediu os crimes citados acima, nem os bandidos loucos usarem armas nas escolas. Pelo contrário, facilitou. Depois você fala aqui do Stolen Gun Shop, loja de arma assaltada, e veja incontáveis casos frequentes. Em um exemplo, é fácil de invadir uma loja de armas de madrugada, levando o que podem em menos de 2 minutos antes que a polícia chegue. Bom, uma questão que eu acho muito interessante é para onde vão essas armas depois. Grande parte delas vem para países desarmados como o nosso, onde podem fortalecer o tráfico e manter eles como um poder acima do cidadão de bem. Muitas armas vêm lá de fora, nós sabemos disso. Além disso, também eu posso garantir que é muito mais difícil você assaltar uma loja com pessoas armadas do que com pessoas desarmadas. No caso, esses exemplos que você citou aqui são furtos, pois não são vistos, não tinha funcionário no local, certo? Então, isso é algo que acontece muito quando o armamento civil entra em vigor em um país. O número de roubos, de alguém chegar, apontar uma arma, etc., passa tudo, isso diminui, e o que aumenta em relação a isso, quase proporcionalmente, são o número de furtos, que o bandido ele vai ter medo de abordar uma pessoa, pois ele vai ter medo de sofrer também alguma ação contrária. Então, aumenta o número de furtos. Em seguida aqui, observamos competentes órgãos de estatística de boletins de ocorrência de Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, mostra que o homicídio vem caindo há anos e que a íntima percentagem... que o homicídio vem caindo há anos, vamos por partes. Bom, nós estávamos aqui falando dos 11 mil homicídios, certo? Nos Estados Unidos e considerando isso muito preocupante. Em 2009 foram 51.434 homicídios no Brasil. Em 2011, 52.198 assassinatos. Isso foi 62 casos a menos do que no ano anterior. Nós estávamos falando dos Estados Unidos com uns 11 mil como se fosse algo assim, absurdo.
Então, seria esse o que funcionou? Um desarmamento que funcionou no Brasil? Então, o Brasil houve sim uma queda nos primeiros anos, mas isso ignora totalmente os fatores sociais e econômicos, as políticas que estavam sendo tomadas, não que seja favorável, mas houveram algumas mudanças e é tudo ignorado, certo? Por esses números e coloca a pena como se fosse pelo Estatuto do Desarmamento. Isso é uma estatística que, se colocando dessa forma, se torna um pouco desonesta, entende? A gente observa que, por exemplo, em 2006 os números voltam a subir. Não é uma queda recorrente, entende? Atingindo também em 2009 e 2010 níveis recordes históricos no nosso país de homicídios. Foram 2009 e 2010. Então, dessa forma, dá para se concluir que os únicos fatores não foram só o Estatuto do Desarmamento, sim diversos outros fatores por uma queda e depois uma ascensão absurda de homicídios. Entende? Então não dá para concluir dessa forma que o Estatuto funcionou para o Brasil. É só tirar uma conclusão. Ou você pode ir por base nesses dados que eu falei, ou conversar com as pessoas e todo mundo vai perceber, vai te dizer que, de fato, o país está menos seguro do que era quando, há muito tempo atrás, antes das políticas públicas de desarmamento no Brasil, as pessoas andavam armadas e se sentiam muito mais seguras nesse país. Em seguida, fala que a porcentagem de residências roubadas sob ameaças, pois a imensa maioria de furtos, moradores, etc., ocasião em que armas são levadas a quem tem, como milhões nos erros. Então, o que acontece seria que uma questão para restrição de armas seria que existem furtos. Se for assim, nós anteriormente falamos aqui sobre 700 mil veículos roubados, certo? Então, nós podemos proibir o carro, por exemplo. Entende? Só porque um objeto ele é furtado ou roubado, a gente não pode simplesmente proibi-lo. E como eu disse, boa parte dessas armas que são roubadas, elas vão para fora, para países desarmados. Essa é uma questão importante que deve ser debatida como uma questão de como as pessoas podem, de fato, proteger melhor suas armas para evitar esses furtos, mas não um fator determinante para proibição das armas. No site oficial de São Paulo, em ocorrências registradas por ano, para ver um salto brutal na queda de homicídios dolosos após 2003, no Estatuto do Desarmamento, poderia mostrar incontáveis coisas, são alguns exemplos da realidade, não as muitas fake news que circulam. Tá, pois há muito interesses em jogo, fazendo o negocinho de dinheiro. Bom, essa questão do dinheiro já respondi aqui, mostrando o financiamento de várias ONGs desarmamentistas, tá? Nesse meio de pautas de aborto, desarmamento, etc., muitos são financiados por pessoas como George Soros, como a instituição Ford, e etc. Então não tem como jogar tudo isso na conta, os armamentistas financiam, etc. Tem dinheiro em tudo quanto é lugar, a gente não pode usar isso como fator determinante também. Tá? Então, essa queda de homicídios que você falou realmente aconteceu, mas ignora totalmente os fatores sociais e econômicos, tudo bem? E em seguida eu mostro que houve uma ascensão, como eu disse, em 2009 e em 2010, que foram anos recordes de homicídio. Então, funcionou? Não diria que foi esse fator, não. Eu acho que foram fatores de outras questões que determinaram ali uma queda por um tempo e depois houve uma volta absurda e a violência continua em alta. Fazendo comparação aqui com os números dos Estados Unidos, país que tem proporcionalmente uma arma para um habitante. Lá foram muito menos crimes do que aqui durante vários anos. Pode comparar os homicídios em proporção a cada 100 mil habitantes, certo? E você vai ver que, na verdade, os países mais seguros são os armados, como, por exemplo, a Suíça e os Estados Unidos. Também temos a República Tcheca e etc. Bom, espero ter respondido sua questão. Tá? Agradeço pelo comentário, me fez estudar um pouco também. Eu gosto muito desse canal por isso, porque a gente está sempre estudando e aprendendo. Espero ter te ajudado também em alguma questão, a entender mais coisas. E é isso. Tamo junto por um Brasil melhor. Se inscreva no canal, like, compartilhar com os amigos. Muito obrigado.